Nós somos seus médicos, seus dentistas, seus políticos, seus advogados, seus youtubers. Nós somos seus pedreiros, nós somos seus pintores. Nós vivemos com vocês, nós cuidamos de vocês, nós amamos vocês. Apenas pedimos que nos deixem viver com dignidade. Igual a gente falou, você foi um dos primeiros ou o primeiro senador da comunidade LGBTQIA+, assumido. Quando você se candidatou, você já era assumido, igual você falou, você não escondia de ninguém, você já era. Você acha que para um político se eleger sendo gay é mais difícil por causa da família tradicional brasileira ou não? Olha só, eu sou de um estado, que é o Espírito Santo, que é um estado conservador. É um estado que tem esse estereótipo, a sua grande parte ele é um estado conservador. Mas, em determinado momento, a população capixaba entendeu que a orientação sexual não seria o fator determinante para ela eleger um senador. Tanto é que eu fui o senador mais votado no estado do Espírito Santo. Então a população capixaba, ela entendeu isso. E eu acho que os atos falam mais que as palavras. É claro que eu não tenho dúvida de que daí a importância de nós termos esse comportamento em que você fale ele nos espaços públicos, nas faculdades, nas comunidades de base, na igreja, na família, na sociedade, para que as pessoas, aos poucos, elas entendam que todos somos iguais perante a lei. E para que isso seja normalizado, como eu almejo que seja. Então, na minha posição lá, veja, eu tinha lá uma função de delegado e professor, como eu falei, duas funções preconceituosas, e tinha minha orientação sexual, e a população falou assim, não, eu sofri durante as eleições ataques homofóbicos, sim, dos candidatos adversários, falando assim, é esse o tipo de família que você quer que nos representem? Foi uma coisa que indescritível de falar da dor disso, que jogam pesado nisso. Mas eu fiquei assim, e não falo isso por vaidade, mas falo assim, poxa, quando eu vi assim, logo em seguida, a apuração dos votos, eu tive 1.117.035 votos, mais do que o governador, eu falei assim, cara, essa é a recompensa do seu trabalho, da sua forma de agir. Mas eu volto a falar e eu concordo com você, é necessário que quem ocupe cargos, funções, postos tenham a dignidade de, em determinado momento, falar sobre isso, porque é totalmente diferente. É mais fácil você ter um comportamento tacanho, comedido, tímido, para passar uma falsa impressão ali. Esse é um caminho mais fácil. Como? Tá falando isso de alguém ou não? Não, eu tô falando isso, sim, eu respeito muito o momento, o timing de cada um. Como eu te falei, eu fiquei 26 anos não me permitindo ter uma relação. Hoje eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, eu tenho 2 sobrinhos que são gays, né? E que se assumiram. Tem 2 sobrinhos gays? Tenho, 2 sobrinhos. E que eles, assim, se assumiram, eu tenho 12 sobrinhos, 2 são gays. E que eles se assumiram acho que com 16 anos. Mas por isso que eu acho, Matheus, acho que uma das melhores virtudes do ser humano é a gratidão. Não é questão de olhar no retrovisor, mas quantas travestis pagaram com a vida, com a sua integridade física, para que eu estivesse aqui. Então, para que você estivesse aí. Até Até hoje, eu não tenho dúvida. O que você faz para a nossa comunidade? Olha, eu tenho inúmeros projetos de lei, já apresentei, só que a gente tem que saber assim, um momento. Eu tenho aprendido isso aqui, um momento adequado. Vou exemplificar para quem estiver acompanhando. Todas as conquistas da população LGBTQIA+, não se deram pela via adequada. Qual é a via adequada? O legislativo. Por isso que isso é de extrema importância de você estar aqui. Hoje eu falo para todo mundo, olha, filia-se um partido, habilite-se, tenta, vai na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, ou como prefeito, ou como governador, como deputado federal, senador, presidente, não importa. Mas a gente tem que entender, por exemplo, direito à adoção, direito ao casamento, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão por morte, direito a doar sangue, direito ao nome social, criminalização da homofobia. Todos esses direitos não se deram pela via adequada.
E isso é muito grave, porque você fragiliza esses direitos. Elas se deram pela via inadequada, que foi a via do Poder Judiciário. Por que isso é muito delicado e é muito preocupante para mim? Porque hoje você tem uma composição do Supremo Tribunal Federal. Amanhã você pode ter outra. Então, esses direitos, eles acabam sendo um tanto quanto fragilizados. Por isso que eu vejo assim, eu acho que foi o ano passado, ou retrasado, que eu consegui, nesse governo, que fosse divulgado as cores do orgulho LGBTQIA+, no Congresso Nacional. Então, aquilo foi... E eu fiz questão de ir lá pra frente com o Rodrigo e Gabriel, porque aquilo foi de um simbolismo tão forte para mim, que é você entrar num espaço, numa casa de leis, que sistematicamente fecha a porta para a população LGBTQIA+. Mas você tem que saber, por exemplo, eu já apresentei alguns projetos da população LGBTQIA+, para garantir esses direitos que já estão no Supremo em lei. Mas eu sei que aqui, esse terreno, você tem que ver qual o melhor momento para você dar um outro passo. Onde que vai para passar? Vai para uma comissão? Esse é o momento? É melhor segurar? É melhor não apresentar agora? Você tem que saber fazer isso. Qual é o time para você não pecar, vamos dizer assim. Às vezes a gente pode ter... Eu tenho aprendido isso com pouco tempo, porque eu nunca fui político, mas às vezes o ótimo, ele é inimigo do bom. Eu queria muito que todos esses direitos que eu falei já estivessem em lei, mas só que eu tenho que saber qual o melhor momento para que isso possa avançar, para que a gente possa ter um processo legislativo que seja mais inclusivo, mais plural e que reduza essa desigualdade. Ontem eu estava entrevistando a Erika Hilton, o senhor conhece ela? Sim, perfeitamente. E aí ela me falou assim que no estado de São Paulo a gente tem uma lei contra a LGBTQI-fobia, só que a gente não tem no Brasil. Por que a gente não tem no Brasil, por exemplo? É isso que eu estou falando. Existem vários, existe o Estatuto da Diversidade, existem vários projetos de lei, existem iniciativas. O problema é você dar andamento a isso. Aqui existem projetos de lei que têm 20 anos. Então, quando se tem um terreno fértil em que você tem um acordo para que você aprove ele numa comissão ou no plenário, que vai direto para a Câmara, já acordado que vai passar para ir a sanção, e se o presidente vetar, derrubar o veto, é uma coisa. Agora, se não adianta. Você pode apresentar, por exemplo, 100 projetos de lei. Se ele ficar engavetado pelas comissões, você não vai ter efetividade nenhuma ali. Então, acho que é tudo o momento de você analisar o melhor momento para você dar seguimento a isso. E eu tenho conversado isso até mesmo com vários integrantes da população LGBTQIA+, pra gente ver qual é esse momento. Tem dia aqui falando, não, olha, vamos ter cautela com relação, não pode entrar isso. Estatuto das famílias, Estatuto da diversidade, como que vai fazer isso? Porque aí é um estatuto, é um ordenamento muito maior e que engloba vários artigos, que aí você pode inserir todos esses tratados. O processo legislativo, no Brasil, ele é muito longo, ele é muito moroso, mas ele é ágil e célere quando há interesse que seja aprovado da forma mais rápida possível. E isso que é o momento que você tem que analisar o contexto político, esse terreno sendo fértil para você estar apresentando esses projetos de lei. Ô Fabiano, não é importante, então, por causa disso também, a gente que é da bandeira LGBTQIA+, a gente sempre votar em qualquer cargo, pessoas também dos nossos, porque daí sempre é mais fácil pra andar, tipo, como é que eu posso explicar isso? Porque daí a gente tem, porque um exemplo, às vezes uma pessoa vai lá com um projeto, aí a bancada de não sei o que, vai lá e veta. E aí a gente não tem pessoa suficiente pra aprovar os nossos projetos. Por isso que é importante a gente ter sempre candidatos aliados, não? Eu não tenho dúvida que isso é de extrema importância, que é aquele local de fala. Eu vou te dar um exemplo. Você falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 52% da população brasileira é de mulheres. 52%. Mas dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente esse daqui, o Legislativo. Eu estive em Mato Grosso do Sul, antes da pandemia, dos 24 deputados, nenhuma mulher. Olha só, nenhuma mulher. Daí, se você fizer... Esse é um recorte. Mas se você fala assim, quantos gays tem? Quantos integrantes da população LGBTQIA+? Quantos negros? Então, às vezes, isso se aprofunda cada vez mais. Daí a importância, efetivamente, de você eleger pessoas que tenham esse conhecimento, esse local de fala. Porque hoje é mais do que... Hoje eu tenho aqui um excelente relacionamento, por exemplo, com o senador Paulo Paim, que é um eterno aguerrido na defesa dos negros. E que
tá ali, mas ele sabe como que isso é caro para aquela população. Eu tive, por exemplo, antes da pandemia também em Salvador, 85% da população de Salvador são de negros e pardos, mas nunca elegeu um negro ou pardo para ser prefeito. Daí a importância hoje da representatividade, da população entender, desses jovens, da população LGBTQIA+, se habilitarem, entrarem no partido, votarem em candidatos, porque é óbvio que quando você está aqui no local de fala, eu vejo como que muita gente pergunta assim, você já sofreu algum preconceito no Senado? Nunca. Muito pelo contrário. Mas também eu acho os atos falam mais que as palavras. Muitos senadores ligam para mim para perguntar como que eu vou votar determinado projeto. Tem o que falta mesmo é na hora de ter esses projetos de lei, de interesse da pauta, ele não pensar na base eleitoral e pensar efetivamente na redução da desigualdade como premissa no artigo 5º caput da Constituição Federal. Mas eu acho assim de extrema importância, imprescindível, que a população LGBTQIA+, vote em candidatos que efetivamente irão representá-los. Fabiano, muito obrigado, eu sou seu fã. Que bom termos você aí, que tenhamos mais Fabiano aí na política. E muito obrigado, eu adorei. Eu também. Eu só queria finalizar, Matheus, assim como eu sofri muito dentro de casa com esse conflito, né? Hoje, se alguma pessoa estiver me ouvindo, eu queria fazer um apelo, né? Se você tem um filho, um irmão, um sobrinho, um parente que é LGBTQIA+, ame incondicionalmente, acolha, porque a pior violência para mim é aquela que ocorre dentro de casa, né? E são jovens que são expulsos de casa, que não têm oportunidade de emprego, que não têm saúde pública de qualidade, que são subjugados, humilhados. Então, eu queria finalizar com um trecho de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que no final ele falava assim, as pessoas perguntam quem nós somos. Nós somos seus médicos, seus dentistas, seus políticos, seus advogados, seus youtubers, nós somos seus pedreiros, nós somos seus pintores, nós vivemos com vocês, nós cuidamos de vocês, nós amamos vocês, apenas pedimos que nos deixem viver com dignidade. Eu acho que é isso, contem comigo incondicionalmente na luta por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva, mais plural. Beijo no coração, adorei conversar com você. Eu também adorei, volte mais vezes. Com certeza.